Olá, pessoal do canal Teisofia, meu nome é Moisés Pereira e hoje vamos dar prosseguimento às estruturas condicionais no Visual G. Bem, gente, dando prosseguimento aqui ao nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos, né? Utilizando aqui, vamos utilizar a notação Visual G, do pseudocódigo, do português estruturado. E aí, hoje a gente vai ver as estruturas condicionais, né? Porque até agora, no vídeo anterior, a gente viu que a algoritmo é uma estrutura sequencial de execução, só que vai ter algum momento, sob alguma condição, que eu vou querer desviar o fluxo, né? Eu não vou querer executar exatamente na sequência, eu vou querer pular para uma outra linha, né? E aí a gente faz isso com estruturas condicionais, porque são condições verdadeiro ou falso que a gente vai poder fazer isso. Então vamos lá? Olha só, vamos abrir aqui o Visual G, né? Abrir aqui o Visual G, eu acho que esse tamanho de letra eu tinha deixado no último vídeo. Vamos abrir aqui a nossa pastinha lá, área de trabalho, TI Sofia, a LP, soma dois números, né? Então isso aqui, sim, tá lá. Tá aqui bonitinho os dois números, a soma de dois números, né? E aqui, olha só, vamos então olhar aqui a questão de. Deixa eu apagar essas partes aqui, né? Opa, vai ficar essas coisas aqui incomodando. E aí, olha só, a gente relembrando, a gente pediu para escrever, formar o primeiro número, leu o primeiro número, veio o segundo número, fez a soma, guardou no, no valor S, e aí o valor da soma é beleza. Agora vamos fazer uma estrutura condicional. Uma condição que seria interessante a gente fazer aqui seria a seguinte, né? E aí, relembrando, olha só, isso aqui é o espaço do algoritmo, o espaço das variáveis, né? E aqui o início e o fim do nosso bloco de execução. Veja que início e fim é um bloco, é o bloco principal de execução e uma notação, uma coisa muito importante quando a gente está pensando em programar, lógica de programação, é a indentação. Indentação são esses espaçamentos para organizar o código, porque senão fica tudo muito bagunçado e você fica com dificuldades para arrumar depois se tiver algum problema. Então, olha só, como o início e fim algoritmo é um bloco, todo bloco, o conteúdo dentro dele tem uma indentação, tem esse espaço aqui. Como início e fim algoritmo é o bloco principal, vão ter outros blocos aqui dentro, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, esse exemplo do vídeo anterior está tudo indentado, ou seja, todo o conteúdo desse bloco tá com esse espaço, tá aqui bonitinho. E agora a gente quer fazer aqui tipo vamos generalizar. Ao invés desse programa ser só soma dois números, calcula dois números. Vamos pensar nas quatro operações básicas da matemática, né? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então seria interessante, assim, informe o primeiro número, aí o primeiro número vai ser registrado na variável x, informe o segundo número, vai ser registrado na variável y, e seria interessante a gente pedir para ele digitar digite qual que é a operação a se fazer. Vai ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Aí o usuário digita o símbolo, vai ser um mais, um menusinho, um asterisco ou um x para dizer que é um xzinho assim para dizer que é a multiplicação e uma barra para dizer que é de divisão. E aí, de acordo com aquela operação que ele digitar, agora eu vou precisar de uma condição. Se for o mais a cruzinha, então faz a soma entre x e y. Se for o tracinho, então vai fazer a subtração entre x e y. E assim sucessivamente. Se for o vzinho, o xzinho de vezes, vai fazer a multiplicação entre y, entre x e y. Então vamos colocar essa condição. Porque o valor de x e o valor de y não precisa de condição. Deu a condição, já entrou. Mas agora
sobre a operação, para a gente deixar isso e caminhar, quem sabe, para montar a nossa própria calculadora, seria interessante, então, fazer uma condição, uma estrutura condicional em cima do operador. Qual que é a operação da matemática que a gente vai fazer. Então, a gente pode fazer o seguinte, vou até mudar o nome aqui para calcula dois números, não vai ser mais só soma, né? Calcula dois números, vou até salvar aqui para a gente usar depois. O soma dois números é isso que a gente tinha feito. Aí vou deixar aqui o calcula dois números, né? Aí eu vou alterar agora o calcula dois números. Então agora, além do x, y, s, que são números reais, eu vou usar agora vou chamar de operacão. E vai ser do tipo caractere, porque vai ser um caractere de maisinho, menosinho, xizinho, vai ser um caractere. Então, olha só, deixa eu organizar aqui, toda hora aparece essa mensagem chata aí, deixei só alinhada aqui, só porque eu gosto de alinhar as coisas aqui mesmo, vou deixar tudo alinhadinho aqui. Vamos lá então. Informe o primeiro número, aí veio o x, informa o segundo número, aí veio o y, aí depois eu vou perguntar assim, vou escrever para o usuário, escreva qual a operação. E aí a pessoa pode digitar o mais 1, menos 1, vou deixar assim, mais 1, menos 1, o x de vezes, não é o mesmo x aqui, isso aqui é o x variável, isso aqui vai ser a nossa multiplicação. Para algumas pessoas, consideram que multiplicação é um asterisco, mas vamos considerar o usuário bem leigo, o que se conhece nas escolas é o x assim de vezes. E barra, que vai ser a divisão. Aí eu vou até afastar esses parênteses para deixar assim bem separadinho. Beleza? Acho que tá bom assim, tá? Vamos esperar a pessoa digitar. Aí eu vou leia essa operação, né? Que a gente está colocando como caractere. Lê essa operação. Operacão. E aí a gente vai fazer o seguinte. Agora é a estrutura condicional. Não? Em cima de uma condição, se essa operação for igual. Aí eu vou colocar aqui entre aspas, né? Que é um texto. Se a pessoa digitar o texto mais então é para fazer essa soma aqui do S. Ó. Beleza? Opa. Então, eu estou colocando uma condição aqui. Deixa eu voltar à indentação. E aí eu termino fim de si, né? Não, ou pode deixar tudo minúsculo assim. Fim si, igual tá aqui, ó. Fim algoritmo. A segunda palavra tá minúsculo. Fim si. Isso aqui é uma condição, gente. Depois eu vou fazer dos outros operadores, né? Mas olha só, isso aqui é uma condição. Ou seja, o que é a estrutura sequencial? Executa esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, vai executando na ordem igual estava antes. Agora não, agora está assim, está executando na ordem, aí chega nessa condição aqui, ó. Nossa. Aí chega na condição aqui, ó. Se a operação for igual a mais, aí continua executando essas linhas aqui. Se não for, se isso aqui for falso, se isso aqui for verdadeiro, continua executando. Se isso aqui for falso, vai pular aqui para o fim de si e continuar executando aqui. Aí vai escrever esse valor aqui. Na verdade, não vai ter valor nenhum, né? Então, se acontecer de pular essa linha aqui, porque se isso aqui for uma condição falsa, ele vai pular. Então, eu preciso de falar que pelo menos o S sempre teve um valor zerado. Né? Então, eu posso começar o meu programa em que o S, como não fiz operação nenhuma, o S recebe, lembre-se o símbolo de receber, que é extracina, igual antes estava o S recebe a soma entre x e y. Agora aqui é o S recebe zero. Né? Então, o meu programa sempre vai começar, o S vai começar com zero,
Porque se a pessoa digitar outra coisa, não digitar o maisinho, para nosso exemplo até agora, então ele não vai fazer soma nenhuma e esse S sempre vai ser zero. Só vai ser diferente se a pessoa fizer pedir a soma lá. Se ela não pedir para somar zero com zero, porque se for somar zero com zero, vai ser zero mesmo. Né? Então, olha só, o S começa com zero, aí vai seguindo nessa sequência que é a estrutura sequencial. Quando chegar nessa estrutura condicional, com essa condição, aí, o que, que a estrutura condicional fala para o código? Fala assim, ó, eu só permito você continuar na sequência se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, você vai pular para o final. Então, é assim que funciona uma estrutura condicional. No caso aí, uma estrutura se bem simples, né? Então, olha só, a estrutura se eu vim uma condição aqui, igualei, se a operação que a pessoa ditou é a operação com O minúsculo, né? Se a operação for essa cruzinha aí de mais, então o código vai permitir eu continuar executando. Vai executar essa linha e vai vir para cá e vai fazer a soma. Se não for esse maisinho, ele vai pular e vai direto para cá. Como não fez soma nenhuma, o S vai continuar com esse valor zero, porque não entrou aqui dentro, não executou essa linha aqui, ó, para fazer a soma. Ele pulou a linha, porque a operação é falsa. Então vamos testar? Eu vou testar colocando mais um mesmo e depois vou testar colocando qualquer um outro símbolo aqui. Vocês vão ver que o S vai ser zero porque não vai executar a soma. Então vamos lá, executar aqui. Ah lá. Informe o primeiro número. Eu vou informar 5,3. Informe o segundo número. Ah, tá na sequência. Eu vou informar 7,4. 7,4. Aí, ó, qual a operação? Tá vendo? Igualzinho eu escrevi aqui. Aí eu vou só colocar o de maisinho, para a gente testar essa condição aqui. Mais. Aí dei Enter. Olha lá, o valor da soma é 12,7. Ou seja, 5,3 mais 7,4 dá 12,7. Aí ele mostra no padrão americano que é ponto ao invés de vírgula, né? E dá certinho. Então, olha só, quando digitou o mais, a operação, tá, essa variável operação está representando o meu símbolo de mais. Aí chegou aqui, operação é igual o que a pessoa digitou, é isso aqui mesmo? É. Aí, isso aqui foi verdadeiro. Como essa condição é verdadeira, o programa permitiu, os comandos do computador permitiram você continuar executando as próximas linhas embaixo. E aí executou essa linha aqui que fez a soma, terminou aqui e escreveu. Tá vendo? Agora, e se eu tivesse colocado um outro símbolo? Então, eu vou executar aqui. Informe o primeiro número. Eu vou usar o mesmo exemplo. 5,3. Informe o segundo número. 7,4. Agora eu vou fazer um x aqui, vamos supor, que é outro símbolo. Dentro, tá vendo? O valor da soma é zero. Ele não multiplicou. Por quê? Porque a gente não programou a multiplicação. A gente só programou a condição em cima do mais. Quando o usuário, no caso eu, né, digitei aqui o x, ele comparou. A operação que a pessoa digitou é igual a esse mais? Não, foi um x que eu digitei. Como essa condição foi falsa, ele pulou os comandos dentro do bloco do se, dentro do bloco do condicional. Ele pulou aqui para o final e escreveu o valor da soma e ele escreveu o valor que o S está representando. E qual que era o valor que o S estava representando? Esse zero aqui, ó, que não foi atualizado, ele não entrou aqui, entendeu? E vejam que o bloco se é um bloco, é uma condição. Lembra que eu falei que dentro desse bloco principal, início, fim, algoritmo, vão ter outros blocos? Isso aqui é uma estrutura condicional, é um bloco condicional. Então, os comandos que estão dentro desse bloco, se, fim, se, você tem que indentar, você tem que dar esse espaço aqui para mostrar que o que está aqui dentro pertence a esse bloco aqui. Beleza, gente? Então, isso aí é uma estrutura condicional. Então, agora não executa exatamente na sequência. Dependendo se for verdadeiro ou falso as condições, vão dar pulos. Agora, para a gente completar os outros símbolos,
a gente vai fazer uma estrutura condicional composta, ou seja, vários blocos de si, um dentro do outro. E se um se não for mais um, aí ele vai testar se é o tracinho de menos. Se não for o tracinho, ele vai testar se é o x para multiplicar. Se não for o de multiplicação, ele vai testar a barrinha para dividir. Então vamos fazer isso? Ah lá, vou fechar aqui. Vamos então aqui. Ó. Então eu não vou terminar esse fim de si agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se a operação que a pessoa digitou, foi esse mais um, então faz a soma. Se não, opa, se não for isso, então ele vai fazer outro teste. Opa, vou deixar aqui tudo alinhadinho, bonitinho aqui. Toda hora aparece essa mensagem. Olha só, eu vou deixar alinhadinho aqui. Se não for aquilo lá, se não for isso aqui, se isso aqui for falso, ao invés agora dele ir para o fim de si, ele vai primeiro por se não. Significa que isso aqui foi falso. Se isso for verdadeiro, executa isso. Se não for, antes estava indo por fim de si. Agora ele vai para esse se não aqui. Dentro desse se não, eu vou fazer uma nova pergunta. Tá, se não era o mais, pode ser o menuzinho, o tracinho. Então, se a operação é esse menuzinho, então a operação que eu quero fazer é a de subtração. Então, S vai receber a subtração de x por y. Mas se não for isso, se não for isso, então significa que pode ser que a operação seja de multiplicação. Então, significa que S tem que multiplicar. Em programação, gente, a multiplicação é esse asterisco aqui. Ó. É esse asterisco. Tanto que é por isso que eu te falei lá. Se você quiser fazer aqui com asterisco, pode, né? Para indicar. Eu estou colocando o x como se fosse um usuário leigo que nem sabe que o asterisco é para multiplicar. Beleza. Se não, se não for nenhum desses quatro, é porque estava querendo só perguntar se era para divisão. Se operação for igual a barrinha, então é para dividir. S recebe x dividido por y. Aí sim, depois, se não for nada disso, vocês não concordam que se for isso aqui, já soma. Se não, se for o tracinho, já subtrai. Se não for o tracinho, se for o x, multiplica. Se não for o x, se for a barra, ele divide. E se não for a barra, é porque o cara digitou a pessoa digitou uma coisa errada. Aí você escreve uma mensagem erro. Se não, escreva operação inválida. Aí coloca uma carinha triste assim, uma cor brava, né? E aí você fecha aqui, fecha aqui. Aí você termina as estruturas, que lembre-se igual esse aqui, ó. Se não, fim de si, você tem que terminar o cis. O si é um bloco. Dentro desse si tem outro si, que é outro bloco. Tem outro bloco, tem outro bloco. Então fica um bloco dentro do outro. Por isso que esses espaçamentos são importantes para a gente saber os comandos são de qual bloco, né? Então eu vou finalizar esse bloco. Se não, fim de si. Terminei esse bloco. Agora eu tenho que terminar esse bloco aqui, ó. Se não, esse aqui, ó. Esse aqui eu já terminei. Agora eu vou terminar esse daqui, ó. Então, logo ali embaixo, fim de si. Terminei, tá vendo? Fechei esse bloco. E o bloco pode se chamar se, fim de si só, igual no exemplo anterior, ou se não, fim de si. Fechei. Agora eu vou fechar esse outro bloco aqui. Fechei.
E esse aqui mais de fora já está fechado. Tá vendo? Beleza. Vamos salvar. Agora a gente vai testar. Agora vai funcionar tudo. Olha só. Vamos rodar. Vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer de novo da soma. 5,3 mais 8,2. Isso aí vai dar, de cabeça a gente sabe, vai dar 13,5. Né? Aí tá pedindo a operação. A operação eu vou dar a cruzinha lá. Ah, somou. Beleza? Aí fechou o programa. Terminou o programa. Agora vamos fazer a subtração. Informa o primeiro número. 5,3. Informa o segundo número. 8,2. Eu quero o tracinho. Subtraiu. Como 5,3 é menor do que 8,2, deu 2,9 negativo, né? 5,3 menos 8,2 deu. Se fosse 8,2 menos 5,3 ia dar 2,9. Mas só que como o 5,3 eu tirei um número maior e ficou negativo. Deu certinho. Certinho? Vamos agora testar a multiplicação. 5,3, 8,2. Aí eu vou colocar o x. Ah lá. O valor, só que aqui está sempre escrevendo o valor da soma, né? Seria bom a gente mudar o valor do cálculo. Senão fica estranho, né? Olha só. Mais, menos, agora a gente testou a multiplicação. E a multiplicação entre 5,3 e 8,2 dá 43,46. Vou fechar, antes de fazer a subtração, a divisão, vou mudar aqui. O valor do cálculo é muito melhor, né? E aí depois a gente pode colocar essa operação aqui na mensagem. Então vamos lá. Informe o primeiro número. 5,3. 8,2. Vou usar a divisão. 5,3 dividido por 8,2 dá 6,6463. Dá esse número pequenininho aí. É menor do que 1. Vocês testarem aí na calculadora de vocês, vocês vão ver que dá certinho. Fechou? Então, olha só. Aí o valor do cálculo foi aquele ali. Agora, e se a pessoa digitar qualquer coisa? 5,3, 8,2. Vamos supor que ela invente de digitar 40. Erro, operação inválida. O valor do cálculo é 0. Gente, tá vendo que essa mensagem aqui, ó, ela juntou com essa? Ou seja, ela terminou e o computador já imprimiu essa daqui na frente, escreveu essa aqui na frente, aí ficou coladinho. Para quebrar e essa aqui escrever na linha de baixo, a gente pode transformar esse escreva em escreval, colocar um L aqui na frente. Esse L aqui é de quebrar a linha. Escreval é para escrever só numa linha e a próxima coisa escrever embaixo. E aí não vai ter esse problema mais, olha lá. 5,3, 8,18, você pode escolher qualquer coisa. Aí a pessoa digitou um montão de colchete aqui. Operação inválida. O valor do cálculo é 0. Ou seja, não teve nenhum valor de cálculo, né? Tranquilo, gente? Então, isso aqui que é uma estrutura condicional. E olha só como são os pulos. Os pulos são feitos de acordo com verdade e verdadeiro. Olha só, é verdade e falso. Ó. Verdadeiro ou falso. Se a operação é igual a mais, se for verdadeiro, executa esse aqui. Depois que executou esse aqui, ele vai pular todo esse bloco. Porque se o se já foi executado, eu não vou entrar no não. Porque isso aqui era verdadeiro. Só quando não é verdadeiro que executa o se não. Então aqui era verdadeiro, executou o se aqui, aí pulou tudo e escreveu o resultado aqui. Se for falso, ou seja, se não era o mais, ele pula para cá, ele vai ignorar essa soma, ele pula para cá, e aí ele pergunta, tá, se for o menos, é o menos? Se for o tracinho, vai executar isso aqui. Se não for o tracinho, ele pula para cá.
Se for o x, vai executar isso aqui. Se não for o x, ele pula para cá. Se for a barrinha, ele vai executar essa divisão. Se não for a barrinha, ele pula para cá, ó, operação em dado. E aí vai terminando todos os processos e aí imprime aqui. Entenderam? Então, viu como que funciona a estrutura condicional? Através de condições, eu fico dando pulos. Por exemplo, olha lá, vamos supor que é o menos, né? Então, olha só, executou isso aqui. É o maisinho? Não é. Então, ele pula, ele não vai executar isso aqui. Ele pula, porque não é, né? Não é o mais. Aí pulou para cá. A operação é o tracinho? É. Aí ele executa a subtração. Aí ele vai pular todo esse bloco aqui, ó. Porque se era o se, ele não vai entrar no se, não. Aí ele vai pular isso aqui, finaliza aqui e escreve o valor do cálculo e vai escrever aqui a subtração. Então é assim que funciona as estruturas condicionais. É lógico que tem muita coisa para melhorar aqui, tem estruturas condicionais melhores. A gente vai aprender depois com estruturas de repetição, como que faz para o programinha sempre ficar aberto, perguntando, deseja sair, deseja continuar a fazer um próximo cálculo, para não ter que ficar fechando a telinha toda hora, igual a gente está fazendo aqui, né? Então fiquem ligados e daqui a pouco tem mais vídeos para vocês. Até mais.